Oiê, eu cheguei ontem de viagem e eu queria compartilhar aqui um aprendizado de desapego que eu tive nessa viagem. Tô bem cansada ainda, cheguei ontem, coloquei tudo em ordem hoje de manhã, as coisas de trabalho, da casa, uma parte ainda tô com a mala ali pra desarrumar, totalmente ainda não consegui. Eu já coloquei umas roupas pra lavar, tô retomando o ritmo, ainda tô com um pouquinho do fuso horário que me ajuda, acordei bem cedo. E eu fiz uma viagem com o meu pai. A intenção principal da viagem era conhecer parentes da família do meu avô. Então, conheci aí um quarto da minha ancestralidade. E cada um estava em um lugar, então a viagem foi longa e de vários momentos, assim, né? Foi muito interessante compartilhar com meu pai os pensamentos filosóficos que eu tenho o tempo todo sobre as coisas, em vários momentos diferentes, né? É um convívio diferente de quando eu era criança com meu pai, hoje a gente como adulto conversando, é um convívio muito legal, assim. É uma experiência muito boa e por estar o tempo todo junto, né, compartilhando cada coisa que acontecia, a gente conversou bastante sobre todas as coisas que eu adoro falar aqui, né? E eu perdi o meu celular. Perdi não, eu deixei ele lá, né? Eu, eu esqueci ele num banheiro no aeroporto de Luxemburgo quando a gente chegou. E para contar o que eu senti em relação à perda do celular, eu vou contar primeiro do que aconteceu com a minha mala. Quando a gente chegou em Portugal, a mala dele chegou e aí a gente ficou esperando um tempão, vieram todas as malas, começou a vir as malas do próximo voo e a minha mala não chegava. Quando finalmente a gente falou assim, não veio mesmo, né? Tá perdida, vamos lá no balcão ver o que faz. A minha sensação era de muita tranquilidade. Era assim, eu só preciso ver uma roupa, porque provavelmente eles vão achar em 2 dias e mandam pro hotel onde a gente estiver, ou enfim, eu não tinha nada de valor. Eu ando bem desapegada assim com roupa, inclusive eu levei pouquíssimas roupas na viagem e decidi que era melhor eu lavar do que eu levar muitas roupas e ficar com a mala pesada. A gente iria para vários lugares. E aí o meu sentimento não foi de que aquilo era um problema, foi, mais uma aventura, mais uma história para contar da viagem, vamos lá ver como é que faz a questão da mala. E aí, depois de fazer todo o cadastro, depois de explicar que a mala seria entregue no hotel onde a gente estava, que provavelmente o prazo era de 48 horas, como eu tinha imaginado, o atendente falou assim: mas deixa eu dar uma olhada, porque às vezes fica num lugar, peraí que eu vou lá olhar. E aí ele voltou com a minha mala. E aí foi uma alegria tão grande. Eu tava até falando pro meu pai, nossa, parece que às vezes a gente tá normal, tá feliz, tá tudo ok, mas aí acontece alguma coisinha assim, e de repente aquilo que parece ruim traz uma alegria enorme, né? Porque eu fiquei super feliz quando eu vi minha mala e eu não tava preocupada, exatamente preocupada. Tava, tá bom. Sabe quando você aceita a situação? Você aceita a situação. E aí tudo que vem é melhor, é benefício, né? O melhor sentimento para desapego, para quando você tá com um problema de apego, é aceitação. Só que nem sempre a gente consegue, né? Quando eu percebi que eu tinha deixado meu celular no banheiro, a gente já tinha saído, né, da área de desembarque e tava comendo. Quando a gente terminou de comer, eu percebi, cadê meu celular? E aí eu lembrei na hora onde é que eu tinha deixado no banheiro. E tranquila, né? A pessoa que achou vai devolver, tudo bem. Conforme eu fui fazendo o procedimento, né, de perguntar, eles me deixaram entrar de novo na área de desembarque, mas não na área do banheiro. E aí eu conversei com uma moça, ela foi lá no banheiro olhar. Veio me vindo na cabeça assim as consequências de e se eu não achasse o celular? E se eu ficasse sem celular na viagem? Eu não tinha levado nem relógio para essa viagem, eu não ia conseguir nem ver as horas. Eu estava trabalhando, então seria bem importante eu estar com o WhatsApp, né, para me comunicar com as pessoas e enfim, eu comecei a medir as consequências e começou a me vir um apego gigante, né, de meu Deus, não posso perder esse celular. E aí ninguém achava, me encaminharam para o Achados e Perdidos, depois me encaminharam para a polícia e foi aquela coisa assim de fala com um, fala com o outro. Ninguém acha, ninguém acha, ninguém acha. Na polícia, não tem ninguém aqui, mas é aqui que viria o celular, é para cá que viria o celular em última instância. É aqui sim, mas você só pode vir depois das 7 da noite. Enfim, um monte de complicação. Meu pai ficou ligando no celular, ele estava com um chip que eu tinha comprado lá.
Então, pelo menos com o meu chip do Brasil eu fiquei, que seria o necessário para eu ativar meu WhatsApp, que era o mais importante para mim. E ele começou a ligar, e aí chamou nas primeiras vezes e depois parou de chamar. E aí a gente começou a pensar, quem pegou, se desligou, não tem uma boa intenção, né? Enfim, foi um processo de começar a aceitar que realmente eu não ia achar o meu celular, desapegar de ficar ali insistindo com as pessoas que já tinham feito todo o possível e seguir a viagem, né? Ir pro hotel, tudo. E aí eu comecei a ficar muito mal e uma sensação assim de querer investigar, né? E eu ia falando pro meu pai, queria investigar por que eu tava tão mal. Eu sentia que se eu chorasse melhorava, mas parecia tão besta chorar porque eu perdi o celular, né? Eu condeno tanto esse nível de apego às coisas e eu pensava, mas é o celular? É o ter que comprar outro? O que que é, né? Às vezes vinha muito forte também um sentimento de, eu acredito tanto nas pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas são honestas e de repente vem uma prova dessa, né, de que a pessoa logo na sequência já pega e desliga e tem uma intenção ruim e não pensa que a pessoa está em viagem, que pode estar sozinha e aí a mente começa a trabalhar aquela sensação ruim e encontrar um monte de explicações, né, um monte de explicações do porquê que aquilo é muito ruim porque tem pessoas desonestas, é muito ruim porque eu não ia conseguir tirar fotos da viagem, eu não ia conseguir falar com as pessoas, eu não ia conseguir postar as fotos, né? Aí vai o cérebro, vai, a mente vai, pensando um monte de coisa simplesmente para processar aquela sensação, que é uma sensação ruim, de perda, né? De desconforto, porque você tem uma série de confortos por ter um celular à mão. Procurar lugares, mapa, comunicação, enfim, é muita coisa, né? Hoje em dia a gente está muito dependente. E aí eu tentei começar um processo de aceitação, que foi mais fácil no dia seguinte, né? Esse dia foi muito ruim, assim, a sensação foi muito ruim, demorei para dormir. No dia seguinte acordei mal, mas fui processando a aceitação como oportunidade de ficar sem celular e ver como é que era, né? De viver esse desconforto, sabendo que quando eu voltasse de viagem eu pegaria outro celular e tudo bem. E quando eu aceitei isso, a gente se encontrou com os primos do meu pai, alguns que a gente já tinha conhecido em Portugal e outros que moram em Luxemburgo, e a gente estava conhecendo eles pela primeira vez. E quando eu contei, eu tô um pouco chateada hoje porque eu perdi o celular ontem e tal, um deles falou, eu consigo um celular para você, eu tenho um celular aqui sobrando. E me pareceu tão estranho, parecia que eu não podia aceitar. Como que você vai me dar um celular? Eu falei, não, mas eu não tenho como te devolver, né? Porque depois a gente vai para Frankfurt e tal, não tem como te devolver. Ele, mas não precisa devolver. E aí eu fiquei assim, nossa, será que eu aceito? Será que eu não aceito, sabe? Mas eu aceitei e aí me veio de novo aquela alegria, né? Que eu não teria se eu não tivesse perdido. E que e veio um sentimento também de como é bom passar pelo processo de aceitação. É como se eu precisasse aceitar que aquilo aconteceu, aceitar que estava tudo bem, aceitar a dor que eu estava sentindo, que eu precisava chorar por uma coisa besta, mas porque eu estava sentindo aquilo. E depois que eu passei por todo o processo que eu precisava passar, apareceu, né? Apareceu, surgiu, foi criado, co-criado um celular para eu usar, e é o que eu estou usando agora, inclusive, e que me ajudou muito, assim, tudo que eu precisei fazer, me trouxe de novo o conforto que eu precisava. Meu pai estava falando, viagem não é só alegria, né? Viagem também é estressante, porque a gente muda o tempo todo de lugar, a gente tem que olhar toda hora onde vai comer, lugares que a gente não conhece, nesse caso até pessoas que a gente não conhecia, que a gente estava conhecendo. Então foi uma viagem muito intensa, assim, e esse foi o principal, acho que foi o principal aprendizado, mas foram muitos aprendizados. Eu vou escrever todos eles para não esquecer, vou compartilhar aqui. E, e a sensação, assim, é de que no outro dia uma pessoa comentou, na última publicação que tem lá na página do Instagram, eu não gosto dessa coisa de culto ao sofrimento. E aí eu fiquei pensando sobre o que ela falou, né? Ela foi até grossa, ela escreveu
Nossa, que frase de merda! Isso é um culto ao sofrimento, eu não concordo com isso. E aí eu fiquei pensando sobre o que ela falou, né? Nossa, será que isso é culto ao sofrimento? Será que eu cultuo o sofrimento? Porque eu acredito muito que o sofrimento ensina que a dor traz aprendizado. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, será que isso é uma crença? E não é boa? Enfim, fiquei filosofando como sempre, né? Talvez eu tenha um pouco disso sim, realmente, mas isso me faz bem. Então, eu não tenho intenção de mudar no curto prazo isso. Porque no momento em que eu tava sentindo dor, né? É uma dor besta. Eu acho que é uma dor besta você ficar sofrendo por causa de perda de qualquer coisa material que não seja essencial para sua vida. Mas eu aceitei aquele sofrimento e isso me trouxe muito aprendizado, porque a todo momento a gente vive situações que tiram a gente da zona de conforto. E eu acho que a verdadeira paz e aceitação é a gente estar confortável no desconforto. Então, como não olhar uma situação desconfortável, ruim, como uma oportunidade, né? E aí aceitar aquilo, estar bem com aquilo e aí receber uma alegria depois. Porque às vezes a alegria não vem, tudo bem. Mas às vezes ela vem e aí vem uma gratidão imensa por uma coisa que a gente tinha como certa antes, né? Era uma coisa que estava no nosso dia a dia e a gente não dava valor, né? Não dá valor. E às vezes dá também, às vezes dá. Eu sempre dou valor, cada vez mais dou valor para cada coisinha do dia a dia. Mas alguns momentos assim de dor mesmo, emocional, e que a gente racionalmente acha que aquilo não tem motivo, e a gente aprende a aceitar, a entender. Eu me permiti chorar, né? E me permiti chorar. Meu pai me abraçou e falou: Quer chorar, filha? Chora. E foi tão especial. E nada disso teria acontecido se eu não tivesse perdido o celular, que em teoria é uma coisa ruim, né? É, o receber também, para mim, é uma coisa bem importante. Eu preciso trabalhar, eu tenho dificuldade de receber. Eu senti gratidão por ver o meu primo que eu estava conhecendo feliz de me proporcionar esse conforto, né? Me dar esse celular que ele podia fazer isso naquele momento. Então, eu senti gratidão por toda essa situação, sabe? Que foi incrível. Foi incrível, foi uma conexão instantânea, né? De uma pessoa que eu estava conhecendo ali e foi tão generosa. E dividir essas emoções com o meu pai, as emoções e o pensamento que eu tenho sobre as emoções e todas essas coisas. Então foi incrível. Foi uma coisa ruim que trouxe muita coisa boa. Então eu vou continuar agradecendo as dores que a vida me traz e esse crescimento e essa possibilidade de ter paz e aceitar o que acontece. É isso que eu queria dividir aqui hoje e vou continuar aqui filosofando e lembrando das outras coisas da viagem para dividir com vocês. Um beijo.